Livro histórico de Mateus, capítulo 1, versículo 1 em diante. Fala a respeito da genealogia do Senhor Jesus Cristo. A geração dele, né? Toda a geração dele ali de onde o Senhor Jesus veio, né? Nasceu, né? Nessa linhagem aí. Da tribo de Judá, né? Que era a menor tribo que tinha, né? Você veja, né, como é que as coisas. Deveria ser a maior, né? Mas era a menor tribo que tinha. E também da descendência de Davi, né? Davi era lá descendente também daquela tribo lá de Judá. Por isso que quando Jesus passou certa vez, veio passando, um homem gritou, né? O cego, né? Se não me engano, né? Gritou: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, né? Filho de Davi, tá vendo? Eu nem sabia que aí tá o próprio Deus, né? Pois é, não sabia que Davi era o filho dele, né? Tenha misericórdia de mim, né? Então aqui conta toda a trajetória aqui, né? Eu disse livro histórico, você ouviu? Eu não disse evangelho. No subtítulo aqui está escrito Evangelho segundo Mateus, que já é uma mentira do sistema religioso, que os filhos de Deus, que têm olhos iluminados, a mente de Cristo, sabem muito bem entender que isso aqui não é evangelho. Segundo Mateus, nem segundo ninguém, porque não existia evangelho. O evangelho começa depois da cruz. Antes da cruz, o que existe é lei e relatos que contam a história do Senhor Jesus nos dias da sua carne, quando Deus resolveu se vestir de carne e ficou num corpinho judeu 33 anos, há 2000 anos atrás, né? Então, esse subtítulo aqui, esse negócio evangelho, quem colocou foi os líderes religiosos, para você ver que eles não sabem nem o que é evangelho. Isso aqui são relatos verídicos, né? Os que os apóstolos escreveram: Mateus, Marcos, Lucas e João. Porque tem muita coisa aqui no meio dos escritos deles que não foram eles que escreveram nada. Foi o sistema religioso para dominar o povo, né? Eles distorcem a palavra de Deus, né? Ainda tem todo o tempo, né? Desde aquela época que a palavra de Deus vem sendo distorcida. Você acha que os líderes religiosos iam perder uma oportunidade dessa se eles viam que com a palavra distorcida e manipulada eles conseguiam e conseguem até hoje manipular milhões e milhões de pessoas? Vocês acham que quando eles se reúnem aí, esses teólogos, que geralmente são padres também, né, filósofos, quando eles se reúnem para copilar a Bíblia, para fazer edição na Bíblia, para revisar a Bíblia, vocês acham que ele não tira uma coisinha daqui e põe outra ali, né? Inclusive esse livro de Apocalipse, que há séculos atrás nem estava na Bíblia, foi considerado um livro apócrifo, quer dizer, um livro sem validade, mas foi colocado aqui alguns séculos atrás, justamente para quê? Para tocar o terror na humanidade. Porque se esse Apocalipse fosse uma coisa tão importante, se realmente existisse, né? Se realmente tudo que está ali é verdade, o Senhor Jesus Cristo seria o primeiro que ficaria falando o dia inteiro dele, né? De dragão, com rabo assim, com chifre assim, de besta. Né? Besta é quem dá ouvido a essas besteiras, essas fábulas de velhas caducas, como dizia o apóstolo Paulo, né? Fábulas de velhas caducas. Historinha do sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Que é o sítio Pica-Pau Amarelo, tem mais graça, né? Inclusive nós estamos aqui no sítio, né? Tá caindo uma chuvinha boa, aqui ó o barulhinho aí. Né? Essas fábulas de velhas caducas, é como tá o Macedo, Valdemiro, né? R.R. Suado, Agenor Truque, Hernandes e tantos outros que estão aí, né? Marcos, Miliciano, uma par deles que estão aí. A gente fala esses assim porque esses estão mais em destaque aí na mídia. Mas quando falamos do Macedo, entenda uma coisa: nós estamos falando de todos, de todas as denominações religiosas que não está anunciando o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo. Estão anunciando um evangelho fake news, um evangelho pirata,
com aparência, cheia de aparência, que não pode cortar cabelo, que tem que guardar sábado, que o outro é testemunha não sei de quem, de Jeová, disso, daquilo. Todos desse sistema religioso, né? Não importa, todos os que não estiverem anunciando o verdadeiro evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo, que foi dado exclusivamente ao nosso querido e amado irmão, que está na glória, já fez o trabalho dele, está agora na glória, com um corpinho novo, zero bala, só aguardando a manifestação do Senhor Jesus Cristo, para que todos nós possamos reinar com ele. O apóstolo Paulo. Quem não dá ouvidos ao apóstolo Paulo vai ficar cego nesse mundo, inclusive achando que isso aqui é evangelho. Quem botou essa palavra evangelho foi os líderes religiosos. E Jesus, sabendo disso, o Senhor Jesus Cristo, sabendo que isso iria acontecer, o que é que ele disse antes de subir? Depois de ressuscitado, que apareceu, toda aquela coisa, na despedida dele para ir para os céus, voltar para o seu reino, o que é que ele disse? Olha, pessoal, muitas coisas eu ainda tenho para dizer para vocês. Muitas, se eu estou lá eu pergunto, mas que muitas coisas? Tudo que o senhor fez aí não é a verdade? Ele falou, quando vier o Espírito da verdade. Mas peraí, tudo que o senhor falou aqui, que o senhor fez, todas essas maravilhas, até ressuscitou, está aí vivo, não é a verdade ainda? Não. Quando vier o Espírito da verdade, primeiro ele falou o Consolador, se referiu ao Espírito Santo. Mas o Espírito da verdade não é o Espírito Santo. É o Espírito Santo dentro de outro Espírito. Esse outro Espírito é o apóstolo Paulo. Porque nós somos o quê? Corpo, alma e espírito. É por isso que Jesus diz, quando o Espírito da verdade vier, ele vos convencerá de toda a verdade, porque há de receber o que é meu, eu que vou passar para ele, tá vendo? Como é que o Espírito Santo pode passar alguma coisa para o próprio Espírito Santo? Não existe isso, tá vendo? É Jesus falando de Paulo. Então, foi justamente o que ele fez lá na frente. O derrubou lá, quando ele caiu no chão, ficou cego, e disse para ele, agora você vai ver o quanto você vai sofrer por causa do meu nome, né? Depois do Senhor Jesus Cristo, não teve um homem que sofreu mais do que o apóstolo Paulo. Tinha inimigos por toda a parte, né? Até os próprios apóstolos do Senhor Jesus Cristo, por não entender muitas vezes o evangelho da graça, até ajudava a perseguir ele também, tinha meio pé atrás com ele, né? Será que esse cara se converteu mesmo, né? Apareceu aí, será que ele não está disfarçando não para matar mais uns de nós aqui, entrando no nosso meio para depois matar a gente? Eles viviam com o pé atrás com o apóstolo Paulo, né? Você vê que o apóstolo Paulo manda lá as cartas dele, ele já põe a autoridade dele que ele recebeu, né? Por isso que ele diz, eu, Paulo, pela vontade de Deus, porque tinha uns que achavam que ele não era a vontade de Deus não, que ele estava ali fazendo obra para ele, né? Então Deus arrebata esse homem, leva ele até o terceiro céu, que é essa outra dimensão onde nós vamos morar, todos nós, eu, você, todos nós, que é isso que você tem que procurar conhecer, né? E não ficar só aí nas denúncias. As denúncias são importantes, você deve ouvir, deve ver, você deve compartilhar, para que as outras pessoas pelo menos acenda as antenas, os olhos, né? Acenda o radar, né? As denúncias servem para isso, é muito importante. Mas não adianta, se você ficar só nessa aí de denúncias, o mundo inteiro já sabe que esses homens são ladrões, que eles são enganadores, né? Então, nós devemos sim denunciar fortemente, bater no sistema, como fazia o Senhor Jesus Cristo, como fazia os apóstolos, todos os profetas devemos denunciar. Mas os profetas, os apóstolos e o próprio Senhor Jesus Cristo, o interesse deles maior era anunciar a palavra de Deus, a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho. Não esse evangelho aí dos piratas do Caribe, né? Esse Jesus falso, esse Jesus fake news, esse Jesus do voto, da campanha, do sacrifício, do dá tudo, esse Jesus misturado com lei de Moisés, com altar, com arca da aliança, com tudo isso aí, essas parafernálias, né? Não é esse Jesus não, é o vivo,
o ressuscitado, aquele que ressuscitou ao terceiro dia, apareceu para os apóstolos e não só para os apóstolos. Leia a Bíblia que você vai ver que ele apareceu também para mais de 500 pessoas. Irmão, estavam todos reunidos ali na hora que ele subiu. Pois é, inclusive eu acho que tinha até líder religioso ali no meio, mas não confessou, né? Não quis confessar. Então, quer dizer, esse é o Senhor Jesus Cristo. Dali em diante, da queda de Paulo e daquele chamamento de Paulo, é que começa a ser anunciado o verdadeiro evangelho celestial, que veio do Espírito, de outra dimensão, da cidade santa, do paraíso. É aonde todos nós, eu, você e todos os filhos de Deus iremos viver eternamente, porque foi de lá que nós viemos. Né? Por isso o apóstolo Paulo dizia: a nossa pátria está nos céus. Não é que se tornou a nossa pátria, já era a nossa pátria. Quando alguém te pergunta, você é da onde? Você fala, sou do Brasil. Você está em outro país, né? Você fala, eu sou brasileira, minha pátria é no Brasil. Pois é, então você conhece as coisas que tem no Brasil, né? A cultura, a arte, apesar que o Brasil está meio queimado, né? No mundo inteiro, né? Por causa dessa situação que está aí, né? Que você já sabe qual que é. Não vamos aqui entrar em detalhes. O Brasil está envergonhado, o Brasil virou um país leproso, ninguém quer saber do Brasil, né? As pessoas agora vão lá se vacinar, vai todo mundo ficar numa boa, e o Brasil com esse pensamento aí vai se tornar para as nações um país leproso. Falou que é brasileiro, epa, chega para lá, né? Pois é, lamentavelmente, né? Mas nós vamos sair dessa escuridão, desse buraco, né? Logo as pessoas acordam. Deus é bom, né? Deus vai despertar essas pessoas, né? Que às vezes estão aí na escuridão, né? Pensando dessa forma errônea, né? Então, quer dizer, nós temos a nossa pátria. A nossa pátria está nos céus, sempre foi. Viemos de lá e para lá nós vamos voltar. E aqui em Mateus, no capítulo 1, versículo 18, livro histórico, porque evangelho você já sabe, né? Só o apóstolo Paulo tem o evangelho. Se você quiser viver no evangelho, você tem que consultar, você tem que dar ouvidos ao apóstolo Paulo. Como o próprio Pedro, nas suas últimas palavras, antes de morrer, disse: irmãos, ele não está falando só com aqueles irmãos do passado, está falando com todos nós. Dai ouvidos ao nosso irmão Paulo, porque ele tem uma sabedoria diferenciada. O próprio Pedro reconheceu isso, tá vendo? Lucas também, que era médico, que era um cara mais cabeça, né? Todos eles reconheceram isso, porque tinha uns, por exemplo, como o Tiago, que ainda tinha aquele ranço de judeuzão, não aceitava muito não, né? João, que diz que é do amor, não tem nada de amor não. Quem é que escreve sobre o amor? Quem é que define o que é o amor? É João? Que muitos dizem que é o apóstolo do amor. Que apóstolo do amor? João, o apóstolo. Era o apóstolo. Estão todos com Deus agora, mas não foram chamados para levar o verdadeiro evangelho. Eles foram chamados para contar o que Jesus fez segundo a carne, mas para dizer quem é Jesus agora, neste exato momento, só tem um, que é o apóstolo Paulo. Mas você não consegue. E agora o Macedo deu vir para o lado do apóstolo Paulo. Ele estava lá nas trevas, na lei, atrás de Abraão, de Josué, atrás de Gideão, de campanha, de tudo que não presta. Agora ele está vindo sorrateiramente, falando porque Paulo disse isso, para as pessoas pensarem que ele é da graça. Mas ele pega as palavras do apóstolo Paulo e distorce para o bel prazer deles, para tentar até usar as palavras de Paulo para encobrir as maracutaias dele, como ele estava fazendo aí essa semana aí, que o sobrinho dele foi preso, falando de Paulo, porque Paulo disse, para enganar você, porque ele sabe que nós aqui anunciamos o verdadeiro evangelho da graça. Mas fique tranquilo, Macedo, que nós estamos aqui monitorando você para colocar em ordem tudo aquilo que você distorcer
né, tentar distorcer em nome de Paulo, como você faz com todas as escrituras, que é o que Pedro disse. Não dê ouvido a esses subordinados. E que o apóstolo Paulo, Pedro dizendo, Paulo, ele fala umas coisas difíceis de compreender. Difíceis para quem não está na graça. Que para nós que somos filhos de Deus, que temos olhos iluminados, isso é mamão com açúcar. Mas naquela época, Pedro dizia, por que era difícil para eles? Era difícil para eles porque eles estavam com ranço ainda da lei. Ele fala umas coisas, que coisas é que ele falava? Coisas do céu, isso aqui que a gente está falando. Que somos imitadores também. Ele diz, sede, pois, meus imitadores. É para imitar Pedro? Não. É para imitar Mateus, Lucas, João? Não. Para imitar a mim. E por que eu tenho que imitar você? Eu tenho que idolatrar você? Não, não é me idolatrar. É me imitar na fé. Não é imitar minha mão, não, como fica aí os servos do Macedo imitando ele, até o jeito de andar, né? Que é todo torto, né? Não é para imitar isso, não. É para imitar, porque se você imitar a mim, você vai estar imitando a Cristo. Que Cristo? O vivo, aquele que subiu depois que ressuscitou, é esse aí. Mas vem cá, é dois Jesus? Não, meu filho, não é dois Jesus, é um só, é o mesmo. Só que aquele que ficou lá na cruz, daquela carne lá, acabou. Ele destruiu ali a morte, o pecado, tudo isso. Ele agora está vivo, ele é espírito. Tá vendo? Se você conheceu ele daquela maneira, ele não é mais aquilo, ele é luz inacessível. Ele voltou a ser o que ele sempre foi. Deus vivo e poderoso, agora está com mais poder ainda, depois de ter feito o sacrifício uma vez só e para sempre. O que é uma coisa para sempre? Para sempre. E tá essa gente aí, esses hereges aí mandando você fazer sacrifício, ou seja, dizendo que o Senhor Jesus, tentando dizer que o Senhor Jesus é mentiroso, que ele não fez o sacrifício perfeito por você. Por isso você tem que dar o seu carro, sua casa, seu papagaio, todo o seu dinheiro, né? Dá tudo para eles, né? Para você fazer um sacrifício mais perfeito do que o de Jesus, só pode ser, né? Então, quer dizer, ele disse, esse é o vivo, é o ressuscitado, é ele quem me chamou, é ele quem me levou ao terceiro céu, no paraíso, e me deu ordens expressas para pregar esse evangelho. Portanto, seja meus imitadores. Assim, assim como eu sou de quem? De Cristo. Eu estou imitando a Cristo. Se você imitar a mim, você vai estar imitando ele também. Tá vendo? Não é imitador meu, é dele. Porque eu também imito a ele. Como você imita ele? Você nunca viu ele? Quem viu foi Mateus, Marcos, Lucas, João. Ficou lá na mesa, sentaram, fizeram ceia, andaram para cima e para baixo. Você nunca viu ele? Ele, pois é, esse aí eu não conheço não. Esse aí eu não sei quem. Você não lembra dele não? Da barba dele, a altura dele? Não sei, meu filho. A ninguém conheço segundo a carne. Olha aí. E se antes vocês conheceram Cristo dessa maneira, ele já não é desse modo. Já o quê? Já não é desse modo, tá vendo? Então tem muita gente aí, né? Pensando que Jesus é aquele com a barbinha, Não, meu irmão, você não sabe quem é Deus. Procure saber. Porque se você lê a Bíblia, você lê a palavra achando que Deus é aquele homem, né? Com cabelão, barbudo e tal, né? Fraquinho, você está enganado, meu irmão. Ele é luz inacessível, fogo abrasador. É aquele lá que, quando Moisés subiu lá para ver a sarça, ele disse, chega para lá. Tira a sandália dos pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. Por quê? Porque aquele monte era santo? Não, o monte era santo enquanto Deus estava ali. Depois que Deus saiu dali, ficou um monte de pedra. Mas você vê, Deus disse para Moisés, chega para lá. Porque Deus não tinha contato com o homem, não podia ter contato com o homem, porque o homem estava contaminado pelo pecado de Adão. Mesmo Deus chamando Moisés, convocando ele não podia se aproximar de Deus, porque o pecado não pode resistir diante de Deus, é destruído. Ele seria destruído, por isso Deus disse, chega para lá. Só que quando Jesus vem, o próprio Deus, o mesmo que estava lá na sarça, se veste de carne, e vem aqui agora 2000 anos atrás e vai à cruz, sacrifica por todos nós, ressuscita, sobe aos céus, manda o evangelho através do apóstolo Paulo. Agora ele está dizendo,
chega pra cá. Agora é o contrário, agora é chega pra cá. Vem pra cá, meus filhos. Agora sim, agora tá todo mundo limpinho, todo mundo tomado banho, todo mundo com pompom, com talquinho, com perfume, né? Tá todo mundo limpinho. A igreja de Cristo, Efésios 5:27, está o quê? Sem rugas, sem manchas e sem mácula, olha aí, mas pura e limpa. Por isso agora chega pra cá. Agora tá limpinho. E o sujeito dizendo que você está sujo, o Macedo o dia inteiro, 58 anos, dizendo que você está preto de pecado, que você está cheio de injustiça, cheio disso. Enquanto você está limpinho. A igreja de Cristo. A igreja de Cristo qual é? O templo de malandrão? Não, Efésios 5:27, se eu não me engano. Se não tiver aí, você procura aí, pergunta pro Google, para alguém aí, que ele vai lhe dizer, né? Vai aí na internet, você acha, é bom você exercitar a sua mente, né? Quem é a igreja de Cristo, hein? Quem será? Será que é a Assembleia? Será que é a Batista? Será que é a Universal? Universal com certeza não é. Né? Nem as outras. Porque ali são fazendas, né? Cada igreja dessa tem um coronel, né? Tem um fazendeiro, né? Aí esses fazendeiros, eles marcam o gado dele, né? Aqui você não trabalha sábado, aquele ali tá marcado. Todo mundo já sabe que aquele gado ali de quem é, né? Desculpa falar assim, mas é verdade. São esses coronéis da igreja que fundaram essas igrejas há séculos atrás, na mentira, estão na mentira até hoje. Aparentemente parece que é de Deus, né? Todas elas, todas. Não, aqui você tem Deus, tem Jesus, mas aqui você é Jeová. Aqui nós queremos. Olha, cada uma com uma doutrina, sendo que Deus é um só. Ele é o pastor. Já pensou? Uma ovelha indo para um lado, outra indo para outro, cada um no aprisco. Não existe isso, né? É só um pastor e um rebanho só, todo mundo no espírito, no mesmo pensamento. Por isso as pessoas só podem viver no mesmo pensamento quando elas estão em espírito, porque o espírito é um só, então está todo mundo em espírito. Todos que são do espírito andam no mesmo caminho, seguindo o mesmo pastor. Pois é, e Paulo era um desse. Paulo era um trabalhador desse pastor. É um gerente, foi o gerente da fazenda, né? Pois é, da igreja. A igreja, que igreja que ele está falando? Que o apóstolo Paulo fala? A igreja é invisível. Quando ele fala assim que ele tem, Deus deu autoridade a ele sobre a igreja, para ele ensinar, para ele pregar o evangelho, ele não está falando de salão, não. Ele não está falando de uma igreja que tem um CNPJ, uma placa, não é isso, não. Ele está falando do Espírito. A igreja de Deus é invisível, é espiritual. É aquela música do Raul que a gente fala, Pastor João, da igreja invisível. Né? Pois é, mas no fundo ele estava fazendo uma crítica aos falsos pastores, mas na verdade a verdade é essa mesmo. Paulo pode dizer, Paulo, apóstolo da igreja invisível, e nós também aqui que somos seguidores e amamos ao Senhor Jesus, seguimos quem? Eu nunca vi Jesus, como é que eu creio nele? A igreja invisível. Então aqui fala do nascimento, né, do Senhor Jesus. Mateus capítulo 1, versículo 18, diz, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Quer dizer, estava casada, mas ainda não tinha nada, não tinha tido sexo com o marido e achou-se grávida do Espírito Santo, né? Mas José, seu esposo, sendo homem justo, não querendo defamar ela, resolveu deixá-la secretamente. Minha filha, eu casei com você, mas eu não tive nada com você ainda, porque isso era um período, né? No passado tinha esse negócio, o sujeito casava e tinha um período para ele possuir a mulher dele, depois do casamento. Por isso que foi nesse período aí que ela ficou grávida. Ele disse, olha, eu não tive nada com você, eu não vou engolir essa conversa que você não é mais vítima, que você está grávida. Eu vou lhe deixar secretamente, não vou falar nada para ninguém, né? Vou ficar na minha, não vou falar nada para ninguém, para os seus pais, nada para ninguém. Eu vou sair fora e acabou. Só que aí o que acontece? Mateus capítulo 1, versículo 20. Enquanto ponderava ele, né? Enquanto ele estava pensando tudo isso, nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor. Já está errado isso aqui, tá vendo? Quem é você, irmão, para dizer que tá errado? Como que Deus vai mandar um anjo aparecer no sonho de alguém, principalmente de um ser humano?
Ora, se for para um anjo aparecer no sonho, Deus mesmo aparece. Né? Isso aqui está errado, esse negócio de anjo. É por isso que o sistema religioso há séculos vem usando esse negócio de olha, eu tive a revelação de um anjo, isso aqui. Não, você vai sonhar com anjo. Ora, se for para Deus perder o tempo dele para fazer, quando você estiver dormindo, falar através de um anjo, ele mesmo vem pessoalmente e fala. Não foi anjo, foi Deus mesmo. O anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ô meu irmão, né? Deus falou para ele, olha, o que está nela é do Espírito Santo. Não temas, pode ficar com a sua mulher tranquilo. Agora não, né? Só depois que o menino nascer. Veja, Jesus já nasceu dando trabalho. O sujeito teve que esperar 9 meses e mais uns 40 dias, que é o resguardo. Quase um ano o homem sem tocar na mulher. Já nasceu dando trabalho. Né? O sujeito já foi ali tendo trabalho. De esperar, né? Imagina a paciência do cara, né? Ela dará à luz a um filho. E tem detalhes, né? São esses detalhes que a gente não presta atenção, né? Você imagina o cara ficar casado lá quase um ano sem tocar na mulher e ter que permanecer ali, tá vendo? O que é a coisa? Olha aí, ela dará à luz a um filho. Mateus capítulo 1, no versículo 21. Dará à luz alguém? A um filho. E a esse lhe porás o nome de quê? Genésio. Yashuá, Ramachá, não sei o que o pessoal fala aí na internet. Yeshua, não sei o que, Jeová, né? Yavé, não. Porás o nome de quê? De Jesus. O nome de Deus é Jesus. Quer a humanidade queira, quer não queira, né? Os caras chamavam ele de Jesus, os apóstolos. O apóstolo Paulo chamava de Jesus, Jesus Cristo, né? Pois é, então... pode ser até ignorância minha, mas tá aqui, ó. Ela dará à luz a um filho, Mateus capítulo 1, versículo 21. E a esse lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados, dos seus pecados. Agora eu pergunto, a pergunta é essa: ele já salvou dos pecados? Ele já foi para a cruz? Ele já tirou? Já. E por que essa raça de hereges estão aí 24 horas em todos os meios de comunicação, principalmente o Macedo e a sua tropa, falando que você está em pecado? Como que você pode ter uma coisa que foi tirada por Jesus? Afinal de contas, tirou ou não tirou? Porque se ele não tirou, não adianta você ir para a igreja, não adianta você cantar louvor, não adianta nada. Você está igual a Moisés, chega para lá. Não chega para cá não, que está sujo ainda. Tá vendo como é que as coisas de Deus são claras? E esses hereges querem manter essa coisa dizendo que o ser humano tem pecado para quê? Para que ele supostamente possa orar a Deus, para Deus perdoar as pessoas. E é com essas falsas orações que eles tiram dízimos, ofertas, votos e sacrifício. O próprio Senhor Jesus Cristo disse isso. Ai de vós, fariseus hipócritas, que devora as casas das viúvas. Tem muita gente viúva por aí que está aí adorando Deus morto, né? Está adorando lá o Jesus morto da cruz. Eles devoram as casas das viúvas. As viúvas, sabe o que é? É essa multidão que está aí, atrás do Valdemiro só diabo, atrás do Macedo, de todos esses líderes religiosos, evangélicos e católicos. São viúvos. Quando eles pensam em Jesus, eles pensam aquela cruz, Jesus morto lá. Vivem com o morto, né? Quando Jesus está vivo dentro deles. É dessas viúvas que esses fariseus do século 21 estão também se alimentando, que devoram as casas das viúvas. E para justificar o quê? O seu carro, a sua casa, seu sacrifício, todo o dinheiro que você coloca aí agora, vai colocar, se é que já não colocou, agora na tal da vigília do Macedo, dia 30, né, que ali ele vai dar o bote total, ali ele vai limpar, fazer o resto da limpa, da tal da fogueira santa, que pelo que a gente estamos formado aí tá fraquinho, hein? Tem muita gente que não vai dar nada não. Né? E aquela falsa ceia que ele vai dar, e vai colocar uma vigília lá para você se afastar da sua família. Tudo isso no final do ano. Já afastou você agora no Natal, vai afastar no final do ano.
E para se justificarem, Jesus disse que eles devoravam, tiravam tudo das pobres viúvas. Uma viúva naquela época, meu irmão, quando a mulher ficava viúva, era dura a vida para ela, porque ela não tinha marido, ela era mal vista, entendeu? Ela não tinha quem ajudasse ela. E os malditos olha o pensamento dos líderes religiosos de hoje, se não são o mesmo espírito daquela gente. Eles devoravam as casas das viúvas, tiravam tudo. E depois, para justificar tudo que eles tinham tirado dessas pessoas, sabe o que eles faziam? Longas orações. É o que você vê aí em rádio, televisão, internet. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, abençoe esta pessoa que está aqui no altar, dando seu tudo, entregando tudo que ela tem. Abençoa, Deus é ou Deus não é. Pois é, essas falsas orações, tá vendo? A mesma coisa. Tem como o Senhor Jesus é esperto? A mesma coisa, por isso que Jesus diz, pelo fruto conhecereis a árvore. Tá aí. Era o que os fariseus faziam no passado, os líderes religiosos. Esses homens são descendentes dele, têm o mesmo espírito dele, espírito de Caim, filhos da perdição, né? Que nasceram para serem destruídos. Na manifestação do Senhor Jesus Cristo, serão destruídos. Não presta para nada. Que Jesus disse, se o sal se torna insosso, para nada mais presta. Então ele diz aqui, ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus. Mateus 1, versículo 21. Ele vai tirar os pecados do povo. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor. Por quem? Pelo Senhor, por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Não é que o nome de Deus é Emanuel, não. É que a palavra quer dizer Deus com a gente. E agora está melhor, porque Deus não está com a gente. Deus está dentro da gente. Os apóstolos andaram com Jesus antes da cruz. Depois da cruz, Jesus já estava dentro deles e dentro de todos nós. Isso é o Evangelho. O que é Evangelho? Evangelho é isso que está aí no planeta Terra? Há mais de 2000 anos sendo anunciado? Não, isso não é Evangelho. Você nunca conheceu o Evangelho, meu irmão? Você que está vivendo nessa vida aí, você nunca conheceu o Evangelho. Evangelho segundo não sei quem, segundo isso. Tem até Evangelho segundo os Espíritos, segundo Espírita, segundo não sei o que é. Não é segundo ninguém. O Evangelho é segundo o Senhor Jesus Cristo, que é o único que anunciou o Evangelho, pode anunciar boas novas. Evangelho quer dizer anunciar a salvação. Evangelho quer dizer boas palavras. Você ouve boas palavras nesses lugares? É chamando o demônio, tranca a rua, pombagira, falando que você vai para o inferno. Isso é para você dar o dinheiro, né? Você vai queimar no lago de fogo, é estudos de Apocalipse, porque uma besta vai sair com o rabo assim, a outra com 2 chifres assim, e a besta deve ser o Papa, o presidente da França, os caras da maçonaria. Mal sabia que essa maçonaria não tem nada de místico. Isso tudo, aquilo tudo ali é grana, é um monte de milionário ali dentro, assim como o Macedo também. É outro milionário. As pessoas ficam, porque os Illuminatis e a conspiração, tudo ilusão. É falta de entendimento do verdadeiro evangelho, do amor e da graça de Deus. Evangelho. Procure aí, meu irmão, na internet. Se você não acredita na gente, procure aí agora. Veja o que significa a palavra evangelho. Evangelho quer dizer boas notícias, boas palavras, anunciar a salvação. Como que eu vou anunciar a salvação? Vou anunciar que Jesus tirou os pecados? Se os hereges estão dizendo que Jesus não fez nada disso. Ora, como que eu posso anunciar uma coisa que Jesus não fez? Eu estaria mentindo contra ele, dizendo que ele tirou o pecado, sendo que ele não tirou. Eu estou fazendo o que ele mandou. Eu não estou fazendo a obra de Deus, eu estou fazendo simplesmente o que ele mandou. E de anunciar o evangelho, as boas novas, as boas notícias, boas informações. É essa informação que eu estou lhe dando. Que na cruz o Senhor Jesus venceu a morte eterna. Essa que eles dizem aí que você pode perder a salvação e ir para o inferno.
essa foi destruída. Era uma força espiritual. Foi destruída na cruz ali. O pecado, esse negócio de pecado lá de Adão, daquele homem lá, que você não tem nada a ver com isso, você nunca viu Adão, nem eu, nem mais gordo, nem mais magro. E por que você tem que morrer por causa dele? Né? Essa é a justiça de Deus. Ele fez o mal, Deus veio e tirou. E agora você que é de Deus recebe a palavra de Deus e acabou. Agora você quer ouvir Macedo, você quer ouvir essa gente. Você deixa de ouvir o evangelho do Senhor Jesus Cristo, dado ao apóstolo Paulo, para ficar o dia inteiro ouvindo essa gente. Como é que você vai se libertar? Você está aí perdido dentro da Bíblia. Ele fala, leia a Bíblia, o Macedo está mandando você ler a Bíblia. Você ficar com a cara dentro da Bíblia e não ver o que está acontecendo ao seu redor. É como o tal do jejum em Daniel. Então, meu irmão, acorde. Só existe um evangelho. Deus não é Deus de confusão. No tempo de Moisés tinha Caleb, tinha Josué, tinha um monte de gente. Ele foi lá dentro do palácio pegar um que já tinha sido escolhido para trazer ele no meio. Tá vendo? Deus não escolhe um monte de gente para ficar falando cada uma coisa. No Novo Testamento, né? Entre aspas, já tinha Pedro, tinha Lucas, tinha todo mundo ali. Mas Deus escolheu um só, como ele fez. Paulo é o tipo de Moisés, como ele fez. Você acha ali que no meio do povo que estava sofrendo ali, no meio dos escravos ali no Egito ali, não tinha pessoas que conheciam a Deus? Que sabia a história de Deus, da palavra de Abraão, de tudo mais? Mas Deus não chamou nenhum daqueles, tá vendo? O próprio Paulo, quando caiu do cavalo lá, do camelo, não sei de onde foi que ele caiu, eu sei que ele caiu. Né? A Bíblia não diz do que foi. Né? A gente fala cavalo, mas é difícil ter cavalo ali pelaquela. Então o que acontece? Deus disse, quando ele levantou ele levantou cego, aí ele foi para a casa de um homem lá, né? Esqueci o nome do homem agora. Foi levado pelos soldados para a casa do homem lá. Aí Deus aparece a um tal de Ananias e diz assim, Ananias, vá na rua direita, na casa de fulano, que lá tem um homem chamado Saulo. Vá lá fazer uma oração por ele, que ele tá orando lá, ele tá cego. Você vai pôr a mão sobre ele para poder, né, liberar ele ali da visão. Olha a intimidade de Deus com esse homem, com esse tal desse Elias, como é que é? Ezequias, sei lá o nome dele, eu falei o nome dele agora, esqueci. Olha a intimidade, Ananias, né, que Deus estava tendo com esse homem. Aí o homem, Senhor, mas esse homem aí está perseguindo a igreja, matou um monte de gente, veio para aqui para matar a gente. Calma, rapaz, deixa comigo. Vá lá, faça o que eu estou mandando. Esse aí é um vaso escolhido por mim. Aí ele podia dizer, por que você não escolheu a mim, que já conheço o senhor, estou batendo papo aqui? Não, porque não é você, não é Pedro, né? Tá vendo? E esse homem batendo papo com Deus. E o detalhe, Deus disse, vá na rua direita, olha aí, na casa de fulano de tal. Deus conhece até a sua casa, até onde você mora. Né? Pois é, até onde a gente mora, Deus sabe, né? Deus sabe de sua casa aí, tá vendo? Aí ele entrou lá, irmão Paulo, aí ele estava lá 3 dias orando lá, coitado, cego, né? Nas trevas. Deus já deixou ele nas trevas mesmo, para quando ele quando vinha a luz, ele já ficar com olhos iluminados, né? Aí o sujeito foi lá, orou por ele. Você veja lá no livro de Atos, você vai ver essa história, os detalhes, né? Você tem que olhar os detalhes, né? Como dizem muitos por aí, é nos detalhes que o diabo se esconde, mas aqui não. Aqui é nos detalhes que Deus atua. Então, meu irmão, abra os seus olhos, tá bom? Nós vamos falar mais a respeito do nascimento do Senhor Jesus, dessas coisas que estão aqui, esses mistérios, né? Então aí, que não é mistério mais pra gente, né? É mistério para muitos que estão por aí, né? Debaixo desse sistema religioso. Então, a pessoa nunca conheceu o Evangelho. Mas eu tô na igreja há 30 anos. Que igreja? Você é a igreja. Não existe igreja, a igreja é você. Mas a igreja precisa conhecer o verdadeiro Evangelho. Se você gostou desse vídeo, dê aí o seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo para todo o planeta Terra. Gente, se inscreva no canal aqui do YouTube, né? Aqui no Mensageiro da Graça, e compartilhe também para que o canal possa crescer. Nos acompanhe também pelo Facebook. Grande abraço a todos e até a próxima.